Boa noite a todos. Jesus nos abençoe para esse novo encontro. E vamos aos recados. Primeiramente, desligar o celular e manter o silêncio. A casa, aqui a nossa casa, ela oferece atendimento fraterno, água fluidificada. Existe ali uma caixinha de vibrações que nós deixamos. É interessante isso. Quando nós escrevemos o nome de um amigo, de um parente, vamos por um parente que está doente, vamos pedir preces a ele. Quando estamos escrevendo, a nossa mente, o nosso pensamento está ali. João Maria. Então fica ali magnetizado todo o sentimento que estamos tendo, fica ali no papel. E a espiritualidade, a hora que é revelado, elas sabem tudo o que se passa, o sentimento que foi passado, e nas nossas reuniões ali é aberto, E daí a espiritualidade cuida dessas pessoas. Também temos ali a caixa de sugestões. A pessoa vem aqui, olha, não gostei da parede. Para mim deveria ser azul. Tudo bem, dá uma sugestão. Não gostei daquele rapaz, obrigado por mim, rapaz, que fala no comecinho. Tudo bem. Quer dizer, todas as sugestões, elas são bem aceitas. Se elas forem viáveis, podemos até aceitá-las, Um pedido que nós fazemos é que nós chegamos aqui, recebemos boas vibrações, amigos nossos invisíveis estão aqui, e são muitos, viu? Não é poucos, não. Mas para dar prosseguimento a esse sentimento, a essa vibração, para melhorar inclusive mais, nós solicitamos que faça o Evangelho em casa. Chegando em casa uma vez por semana, pelo menos, num determinado horário pré-fixado, vamos pôr de quarta-feira às 8 horas da noite. Reúne a família, ou aqueles que queiram participar, abra o Evangelho ao acaso, não existe acaso, leia um trechinho e procure comentar. Normalmente se põe um copinho d'água, porque haverá ali uma magnetização nessa água. E todos bebem, E é interessante tudo isso. A casa, para aqueles que querem estar conosco, ela oferece cursos. Cursos principalmente do lado mediúnico. Para a pessoa, não é formar médiuns, é fazer com que pessoas entendam o que é o espiritismo, relacionado, lógico, à mediunidade. A pessoa fazendo o curso, ela não se transforma em médium, não é isso. Ela vai conhecer a mediunidade com relação ao que a casa faz. E nas nossas reuniões mediúnicas, nós recebemos informações do mundo espiritual através da psicografia. Aqui na nossa casa, principalmente, nós temos duas manifestações mediúnicas. Uma é a psicofonia, o espírito fala através do médium, usando as cordas vocais do médium. O espírito encarnado, ele dá a vez para que o espírito desencarnado possa
manifestar suas ideias através da fala. E uma outra mediunidade que ocorre aqui é a psicografia. Então, tem médiuns psicógrafos que, através também de como poderia dizer, uma conexão, a pessoa começa a escrever aquilo que o espírito quer passar. E normalmente não vou dizer todas, mas algumas são transmitidas aqui e agora e outras na reunião mediúnica. Então nós vamos falar hoje de uma das psicografias que foram passadas. E o título dessa psicografia é Potencialidades Infinitas. E o Espírito diz: nós, espíritos inferiores, não tendo atingido ainda as possibilidades da angelitude, devemos desenvolver todas as potencialidades e saberes humanos, desde as atividades manuais, intelectuais e artísticas, até as sublimes qualidades morais, que tantos espíritos superiores demonstraram em sua vida na Terra. As potencialidades do espírito são infinitas, conclusão óbvia que fomos nos ater à informação de que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Obviamente, não nos comparamos a Deus, mas sim afirmamos que a essência divina vive em nós. E assim, tal como afirmado pelo próprio Cristo, faremos o que Ele fez e faz e muito mais. A um primeiro impulso, causa-nos quase uma vergonha nos comparar a Jesus. Nós que somos tão pequenos, mas assim como tantos devemos ter a fé e a esperança de sermos um dia um com o Pai, tal como o Cristo. Mas uma caminhada começa com o primeiro passo, e assim devemos adquirir, sempre que possível, mais e mais conhecimentos, habilidades e melhoramento moral. Não devemos ter receio de tentar habilidades novas, conhecimentos novos e sentimentos nobres em qualquer assunto que nos seja apresentado. Confie em Deus e apenas denotem vontade e curiosidade. Buscai e achareis, nos recomendou Cristo. Buscai sempre o conhecimento, a melhoria, a evolução. Buscai o reino de Deus, e tudo o mais lhe será acrescentado. A palavra tudo quer dizer a própria etimologia da palavra. Receberás as condições que desejas para se melhorar, se quiseres. A força de vontade e a persistência conseguem milagres e, combinadas com a fé, são a receita certa de sucesso em qualquer empreendimento que desejas, se for nobre e de acordo com as leis de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. Quem assina é Auro e Maria. Essa psicografia é do dia 28/7 desse ano. Só uma pequena observação. Para nós resolvermos ou fazermos aquilo que Cristo faz, é óbvio que eu não vou conseguir fazer o que o Cristo faz, mas um pouquinho a gente é capaz de fazer. Um pouquinho a gente pode ajudar um amigo, um enfermo, qualquer pessoa, qualquer um bichinho. Basta ter a fé e a vontade. Aí vamos começar a aprender a fazer os milagres que Jesus fez enquanto esteve aqui. Então vamos à prece.
Jesus amado, amigo, abençoa-nos com teu amor, com tua bondade, para com todos nós. Para que possamos sempre, Jesus, nos fortalecer, nos aprimorar nos seus ensinamentos, que os ensinamentos teóricos que nós aprendemos, possamos torná-los práticos, sermos bons, caridosos, enfim, Jesus, olhar o semelhante com o mesmo amor que o Senhor sente por nós. Ajudai-nos, Senhor, em conjunto com esses amigos que aqui estão, no trabalho da esperança, da caridade, para com todos os necessitados que aqui vêm. Não importa, Jesus, o que foi feito. O importante é o que será. O que seremos, Jesus, de cada ensinamento que vamos ter de hora em diante. Esteja conosco, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Hoje vamos ter a palestra com o Carlos, né? E vamos aprender um pouco mais. Oi, gente, boa noite a todos. Hoje eu trouxe como tema para compartilhar com vocês. Feliz Ano Novo, né? Promessas novas, olhai, vigiai e orai. Bom, quando chega nessa época do ano, em que a gente começa uma nova etapa, um novo ano, a gente sempre faz promessas, né? Acho que a primeira bola da vez é eu vou emagrecer, né? Mas a gente sempre pensa, eu acho que eu vou trocar de carro, né? Vou fazer um curso, vou estudar um idioma, né? Vou fazer alguma coisa. A gente sempre faz um balanço do que a gente se propôs fazer, o que fez, o que deixou de fazer. Mas esse olhar e vigiar e orai, que Jesus traz no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, ele encerra com uma frase curiosa, né? Ele fala, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então eu vou conversar com os senhores e com as senhoras aqui presentes, cada item desse, né? Olhai, vigiai e orai. Por que o olhai? Esse olhai seria equivalente, pense, pondere, reflita, perceba, né? E aí a gente começa a perceber que, na realidade, a gente tem algumas dificuldades, né? Para a gente cumprir aquelas promessas que a gente fez no comentário inicial que eu fiz. Então, eu trouxe aqui alguns itens, né? Para a gente poder refletir. Por que a gente tem alguma dificuldade para cumprir essas promessas? Dentro dessa perspectiva do olhar, pensar, observa, reflita, pondere. Eu acho que o primeiro item é esperar da vontade, né? A gente sempre procura a nossa zona de conforto. A gente tem dificuldade para sair dessa zona de conforto, né? No livro dos Espíritos, na pergunta 909, né? Kardec ele pergunta, né? O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? A resposta sim, às vezes até com pouco esforço. O que vos falta é a vontade. E aí a gente lembra da chamada procrastinação. O que seria procrastinação? É você iniciar o início de algo que precisa ser feito, né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, acaba procrastinando, né? Os especialistas ensinam algumas técnicas para a gente evitar a procrastinação, né? Então, estabeleça etapas, vai fazendo por partes, né? Ou mentaliza algo já sendo feito, você tendo alguma recompensa. Mas o fato é que, via de regra, a gente sempre acaba adiando algo que precisa ser feito, né? Outra coisa interessante que acontece recorrentemente, né? É apontar culpados, né? Então, eu não faço porque as condições não são favoráveis, porque eu não tenho ajuda, porque meus filhos não colaboram, porque eu ganho pouco, porque, né? A gente sempre procura, né? Ou o auto-engano também, que é muito comum, né?
quando eu me aposentar, né? Quando meus filhos saírem de casa, quando eu estiver de férias, o ano que vem, sabe? Então a gente sempre vai se auto-enganando. Nessa época do ano, por exemplo, em que a gente está em pleno verão, né, é muito comum as pessoas elas procurarem as academias, né? Aí o que acontece? O cara ele já se já faz um pacote de 3 meses, né? Aí ele vai nos primeiros 15 dias e não vai mais, né? Eu tinha um amigo que ele trabalhava em academia, ele falava que era bem assim. O cara já comprava calçado, comprava roupa, comprava tudo, né? Se pegava, já fazia um pacote de 3 meses. Na segunda semana ele já não ia mais. Então realmente a gente precisa, nesse olhar, a gente precisa prestar muita atenção, né? Pense, pondere, reflita, perceba, raciocine, né? Sócrates já falava, né, que a vida só vale a pena se for pensar. Então a gente tem que pensar a nossa vida. Então vamos ao vigiai. E aí é interessante, porque o ano novo, metaforicamente falando, é como se fosse uma micro-reencarnação. Você viu, o Celso ele falou das reuniões mediúnicas, né? Na nossa casa, nós temos essa atividade e a gente interage, né, com os espíritos. E uma vez, uma dessas oportunidades, eu conversava com um espírito que ele estava com medo de reencarnar, né? E ele falava assim, olha, eu já me mostraram as últimas reencarnações. Quando vai ver eu já fazia, quando vai ver eu sempre cometia os mesmos erros, então eu estou com muito receio, né? Passa a minha vez para outra, ele falava, né? Você não tem medo de morrer? Eu falei, tenho. Então, eu tenho medo de reencarnar, é o mesmo medo, só que às avessas. Isso me colocou para refletir. Então eu penso assim, um ano novo é como se fosse uma micro reencarnação, né? De uma reencarnação. A gente não sabe o que nos reserva, na verdade. Então eu penso assim, né? Ainda fazendo referência a Kardec, ele faz uma pergunta, né? Qual o meio prático mais eficaz de se vencer, né, as dificuldades da vida e aos arrastamentos do mal? Aí os espíritos respondem a Kardec, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí, puxa vida, eu preciso realmente me conhecer, porque se eu me conhecer, eu sei os aspectos da minha personalidade que podem me colocar numa situação de risco para escolhas não muito assertivas, não é verdade? Assim como esse espírito que estava com medo de reencarnar, porque ele sabe que existe um comportamento repetitivo de outras existências, isso não é só com ele, é com a gente também, né? Então existe um comportamento repetitivo dentro de mim, que se eu não tiver muito consciente, eu realmente posso fazer escolhas equivocadas e acabar, né, agregando sofrimento para a minha vida, né? Outra coisa também que eu sempre costumo falar, que a influência do meio também é massificante. Como se não bastasse essa influência interna, desse inconsciente profundo, que migra para o consciente determinando tendências, predisposições e atos, que é essa inabilidade do autoconhecimento, né? Ainda tem a influência do meio, porque é muito difícil você não querer o que todo mundo quer, não fazer o que todo mundo faz, e não ir onde todo mundo vai, né? Então a gente tende, quando não tendo esse autoconhecimento, a adotar comportamentos padronizados das outras pessoas, né? Então a influência do meio ela é massificante, né? E aí o que acontece? As outras pessoas, por conta dessa influência massificante, elas sofrem muita ansiedade, muita depressão reativa, né? Uma depressão secundária, né? E aí a gente é interessante, eu dei um Google lá e eu vi os sintomas, por exemplo, da ansiedade. Os sintomas físicos, taquicardia, dor no peito, respiração acelerada, calafrio, suor, braço dormente. Esses efeitos combinados, às vezes você pensa até que está infartando, e às vezes você está só com ansiedade. E os sintomas psicológicos, inquietação constante, excesso de preocupação, né? Alterações do sono, medo irracional, você está com medo e não sabe do que, está sempre com um friozinho na barriga, né? Mudanças repentinas de humor, sabe a oscilação? Tem hora que está eufórico, tem hora que está irritado, tem hora que está depressivo.
Esse tipo de sintomas da ansiedade, eu acho que todos nós, em maior ou menor grau, a gente acaba experimentando, por conta dessa influência massificante do meio associado com os gatilhos internos do meu inconsciente profundo. E as influências espirituais, como o Celso comentou, né, que eles nos trazem essas evidências nas reuniões mediúnicas, todos nós temos. Essa é uma peculiaridade da doutrina espírita fantástica, porque a influência é massificante, né? Eu poderia afirmar, sem medo de errar, que a influência é tão massificante que eles são, às vezes, eles são responsáveis pela maior parte das escolhas equivocadas que a gente faz, porque, a depender da sua tendência, eles só estimulam, né? Porque você já estabelece uma sintonia. Então, a influência espiritual ela é massificante. E eles se sintonizam como? A depender do que eu estou pensando, a depender do que eu estou sentindo, dependendo da minha frequência, estabelece essa sintonia. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção nessa vigilância, né? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou sentindo? Qual é a minha frequência? Né? A depender de como estiver, eu estabeleço as energias análogas a esse estado mental, a esse estado emocional, que vai potencializar aquele mal que já a rigor já está dentro de mim mesmo, né? Então a gente pensa, poxa vida, se existe o hacker e eu não conheço, né? Que a depender da minha vigilância ele entra nas minhas redes sociais, no meu celular e faz um estrago. Existem os hackers espirituais, né? A gente não vê, mas eles existem. De alguma forma eles entram no nosso pensamento e sentimento, e aí a gente acabam potencializando esse sofrimento que a gente agrega para si mesmo. E depois, completando esse tripé do olhar, vigiar e orar, né? Falando especificamente sobre a fé, né? A nossa fé, que é a nossa autoproteção. Quando a gente tem assim uma fé muito bem consolidada, né, porque é uma autoconstrução pessoal, ela traz uma qualidade de vida interna. Então vamos imaginar assim, você pega duas pessoas, né, uma vive distraída das realidades espirituais, né, e uma outra pessoa que ela tem uma fé, uma religiosidade, certamente fica fácil de você identificar quem é quem, porque essa pessoa que tem a prática de uma fé, né, continuada, ela tem mais aceitação, mais paciência, mais serenidade, ela aprende a calar, a ouvir, a esperar, né? E essa fé que nos traz também a prática da oração constante, ela traz benefícios que acabam colaborando para a nossa saúde mental, física e emocional. O hábito da oração, ela diminui o índice de depressão e ideações suicidas, por envolver o autocuidado, né? Aumenta o índice de curas e enfermidades, melhora o nosso sistema imunológico. Se vocês derem um Google, vocês vão verificar esses dados que eu estou compartilhando com vocês. Afasta os jovens das drogas, da violência, né? Protege na transição para a fase adulta. Eu posso falar com conhecimento de causa, né? Que eu trabalho na área da dependência química. Se eu pudesse compartilhar o que eu sei, é extremamente impactante. Então, a prática da religiosidade, ela realmente é uma medida preventiva fantástica para as pessoas evitarem a dependência química, sabe? Então, vigiai e orai, olhai, vigiai e orai, eu acho que é o tripé que a gente está equilibrado aí a nossa sanidade mental, sabe, nosso equilíbrio emocional, espiritual. São medidas autoprotetivas fantásticas. Lembra que no início eu falei de que o Marcos, né, o apóstolo Marcos, ele termina falando, porque não sabeis quando chegará o tempo. A gente não sabe, né, o que o futuro nos reserva, né? A gente não sabe se vai ser o ano da nossa desencarnação, por exemplo. Entendeu?
Então é bom mesmo a gente prestar atenção. Mas, como eu disse no início, a gente sempre faz promessas novas, né? Eu acho que a que mais importa nesse momento é a nossa saúde integral, né? Porque o resto é tudo transitório, né? Agora a saúde integral, eu acho que ela é extremamente importante. A saúde do corpo, da mente e do espírito. Por que do corpo? Porque eu dependo desse avatar, né? Se ele apresentar algumas restrições, vai atrapalhar toda a dinâmica da minha vida, né? Então eu preciso cuidar da minha hidratação, né? Eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu preciso ter atividades físicas, né? Porque se eu não fizer essas medidas protetivas, autoprotetivas, do ponto de vista físico, realmente eu vou perder horas em consultório médico, com dor, gastar com medicamento, preocupar as pessoas que gostam de mim, né? Porque vão ter que me acompanhar. E por que eu tenho que cuidar da mente? Porque um carro desgovernado é acidente toda hora, né? Então, como é que eu interajo comigo mesmo, com o meio em que estou inserido e nas minhas relações, né? Qual seria a medida autoprotetiva para a mente? A gente sempre se preocupa com a nossa alimentação, como eu disse agora há pouco. Ninguém vai comer, por exemplo, um prato de comida estragada, né? Ou azeda. Você não se preocupa de ter uma comida boa? Então, por que para dentro a gente manda porcaria, né? Então, o que é que eu estou pensando? O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou mandando para dentro da minha mente, né? Se eu agasalhar lixo mental, você acha que não vai ter uma repercussão física e na minha interatividade, na minha dinâmica de vida? Vai ter, né? Eu acho que a gente precisa priorizar muito a nossa inteligência emocional, né? Para a gente desenvolver competências emocionais e ter uma melhor qualidade de vida interna. Porque vamos imaginar que a pessoa cuide do ponto de vista físico. Não, eu faço ginástica, eu cuido da minha alimentação, eu procuro me hidratar, né? Aí você mede a pessoa vai fazer o exame de sangue, não tem colesterol, não tem triglicéridos, tudo bem. Mas mentalmente, emocionalmente, a pessoa é um lixo, está sempre angustiada, depressiva, ansiosa, com irritabilidade, com a depressão secundária, com um sentimento de inconformação, de insatisfação, né? Aí fica difícil, né? Porque a pessoa está deixando de cuidar da sua casa interior. E lá dentro, ela não tem essa qualidade de vida interna que eu me referi, né? E onde quer que ela esteja, ela não vai estar bem. Eu, por exemplo, no local onde eu estou, né, eu trabalho nas clínicas dependentes químicos, as pessoas ficam lá muito angustiadas por terem que ficar internado, né? E eu sempre falo, não é o local, né? Porque você acha que é o local, mas se você não estiver bem dentro de você, mesmo que você vá para Porto Seguro, vai estar um lixo lá. Se você vai fazer um cruzeiro, se dentro de você for um inferno, você acha que vai estar bom lá? Agora, se você estiver dentro de você, em qualquer lugar que você estiver, vai estar bom, né? Você vai estar bom dentro da sua casa, dando uma caminhada no parque, no quarteirão, conversando com um amigo, porque dentro de você está em paz, está sereno, está com sentimento de gratidão, né? Você está sendo, você está escolhendo, né? Você está sendo mais seletivo nos seus pensamentos. E por que cuidar do espírito, né? Nós espiritualmente, eu falei da saúde integral, né? Corpo, mente e espírito. Tem coisas que a gente consegue dissimular para as outras pessoas e que são comprometedoras, que aliás nós reencarnamos para tratar dessas coisas que eu vou citar agora, que na espiritualidade eles consideram como enfermidades, né? Então, por exemplo, orgulho, vaidade, soberba, arrogância, personalismo. Às vezes a gente não se enxerga assim, né? Não, eu sou uma pessoa normal, eu pago minhas contas, né? Não faço mal para ninguém, né? Cumpro as leis de trânsito, pago meus impostos. Mas analise bem você intimamente, né? Porque às vezes esses defeitos de caráter que eu citei, vaidade, arrogância, personalismo, soberba,
intolerância, às vezes eles se apresentam em níveis muito sutis, muito dissimulados. E se nós não tivéssemos isso, que para os espíritos evoluídos, os mentores, os anjos bons, se nós não tivéssemos isso, a gente não estaria reencarnado. A prova maior de que nós estamos tratando disso é o fato de a gente estar aqui reencarnado. Nós estamos para tratar disso, né? Então, espiritualmente, a gente realmente precisa se tratar. Todo mundo, do ponto de vista espiritual, está reencarnado, está internado e precisa se tratar disso, né? Bom, eu acredito que, dito tudo isso, acho que ficou claro, né, de que todos nós aqui realmente precisamos olhar, ou seja, pense, pondere, reflita, perceba, analise a sua vida, né? Não adianta você esperar ter vontade, apontar culpados ou ficar se auto-enganando. Vigie, né, porque você tem seu comportamento repetitivo dentro de você, condicionado de incontáveis encarnações, influências espirituais do meio, né? Você precisa desenvolver a fé, porque isso é sua autoproteção, é que vai te dar qualidade interna. Mas beleza. Mas eu gostaria de dar algumas dicas aqui, compartilhar com vocês para 2024, né? E vou lembrar aqui uma frase de Jesus trazida no Evangelho de João, né? 16:33. Ele disse: eu disse essas coisas para que em mim tenhais paz. Porque no mundo tereis aflições, contudo tenho bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ou seja, nós vamos ter adversidades num ano que se avizinha, né? A gente vai ter mesmo, né? Porque faz parte da condição do planeta. Mas como é que a gente pode enfrentar as possíveis adversidades? Eu gosto de lembrar que tudo é dual, então, ou seja, por mais que seja desconfortável aquela situação que se apresenta, você pergunte, o que é que eu tenho que aprender com isso, né? Não é só o lado negativo, tem uma função pedagógica, didática. Eu tenho algo que aprender com isso. Ou seja, então você já ressignifica. Essa é a palavra, você ressignifica. E aí você deixa de sofrer, ficar com autopiedade, com autocompaixão, porque comigo, meu Deus, sabe, que azar, né? Improvisar, né? De que recursos eu tenho para enfrentar isso? Eu gosto muito de uma prece que é muito frequentemente declamada nas comunidades terapêuticas de independência química, né? Que é a oração da serenidade, que fala assim: Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. É curioso, mas essa oração é estoicismo puro, né? É uma prática estoica isso aí. Então, se eu adotar isso como comportamento, né, na hora você pensar: Senhor, me dá serenidade para aceitar aquilo que eu posso modificar e coragem para modificar aquela que eu posso, e a sabedoria para mim separar uma coisa da outra. Aí a gente vai atender aquela prerrogativa de Sócrates que eu disse no início, né? A vida só vale a pena se for pensada. E não vou estar pensando, não estarei mais sendo reativo, e sim proativo, né? Uma coisa que eu gosto de falar é viver um dia de cada vez também. Porque essa ansiedade faz com que a gente queira antecipar o futuro, né? Eu quero, eu desejo, eu preciso, tem que ser no meu tempo, do meu jeito, da minha forma. Isso é uma forma muito sutil de arrogância, porque eu quero ser Deus. Tudo tem um processo. Eu tenho que esperar esse processo. Pena que a gente só quer essa ficha depois que a gente envelhece, né? Mas quando a gente é jovem, tudo é muito intenso. A gente quer realmente dominar o mundo, quer conquistar as coisas para ontem, né? Mas a ansiedade generalizada, realmente ela está por trás de muita coisa. Inclusive acidente de trânsito. Vindo para cá a gente vê os ansiosos, né? Que não dão uma vez, que acelera e tal. É muito complicado, né? Gostaria de falar sobre a espiritualidade, né? Que é diferente de religiosidade, eu sempre lembro. Porque a religiosidade ela é muito importante, tá, gente? A religiosidade dá o fator protetivo, né? Essa coletividade. Aqui nós somos uma família. Quando a gente entra ali é um festival de beijos e abraços, né?
Quando termina aqui, a gente fica na área de convivência, também atualizando as relações. Isso é absolutamente terapêutico, né? A pessoa que está em estado depressivo, ela se sente acolhida, amparada, né? E quando alguém passa por alguma dificuldade, alguma transição, os colegas se unem, demonstram essa fraternidade, e isso dá um conforto, gente, que é indescritível. Só quem passa realmente por um sofrimento muito intenso sabe como o carinho, a ternura, né, a fraternidade dos seus companheiros, ela não tem preço. Talvez você sentiria a importância disso se você ficasse uns 60 dias internado. Porque nos primeiros dias, alguns amigos podem ir. Depois de 30 dias, só quem realmente te ama é que vai nas visitas. Então, é extremamente importante o fato de nós estarmos num ambiente dessa religiosidade. Porque, além desse acolhimento e da afetividade, a gente tem uma importante frente de serviço no bem. Nessa casa, por exemplo, nós temos evangelização infantil, a gente tem as atividades de paz. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uso da palavra, né? Compartilhando com vocês o que eu preparei para hoje. Nesse momento está acontecendo uma reunião mediúnica, onde com amigos nossos, através do canal mediúnico, estão conversando com irmãos nossos em sofrimento, irmãos desencarnados em sofrimento, entrega de cesta básica. Olha, se for relacionar e enumerar as atividades que essa casa e tantas outras têm, é maravilhoso. E as pessoas que estão vinculadas a essa uma atividade sentem uma paz, um contentamento, uma plenitude, uma satisfação existencial que é difícil de você mensurar. Só quando você faz alguma coisa que você vê o tanto que aquilo faz mais bem para você do que para o outro, né? Então, quando a gente vem aqui e faz alguma coisa, é para nós mesmos que nós estamos fazendo. Eu sempre gosto daquela equação. Quando eu faço algo para alguém, eu estou fazendo para Deus. Se eu faço para Deus, é para mim mesmo que eu estou fazendo, né? A espiritualidade, que é o vertical, é eu com Deus, também é um santuário interno. É um vínculo consciente que eu tenho com o meu poder superior, com Deus, ou com aquilo que você acredita, né? Isso é que te dá a qualidade de vida interna, isso é que te dá paz, isso é que te dá paciência, isso é que faz com que você realmente esteja em estado de plenitude, de relaxamento, que você consegue presentificar, que te dá serenidade. Essa prática contínua, que estabelece uma frequência média superior, você se sintoniza com coisa boa, né? Você tem estado de relaxamento e de paz em situações de adversidade. Se você não pratica essa espiritualidade, que é pessoal e ela é intransferível, é uma construção muito pessoal, a probabilidade de que você fique refém das influências que eu me referi, né? A sua, a do meio e dos espíritos, ela é muito grande, né? E aí você às vezes pode estar bem, pode ter uma situação financeira boa, você pode ter um trabalho estável, uma família organizada, mas mesmo assim nada está bom, você ainda continue ainda sentindo uma angústia, uma inquietação, né? uma ansiedade, né? Que eu me referi, que te tira o prazer de viver. Então, essa associação da religiosidade, que é o coletivo, com a espiritualidade, que é você com Deus, que é o vertical, ela é fundamental, né? Porque eu sempre costumo dizer que por mais que você tenha amigos queridos que te apoiem, a rigor, você está sozinho com os seus desafios pessoais. É você e Deus, basicamente isso, né? É claro que você pode ter mentor, você pode ter os espíritos que te dão suporte, mas o desafio ele é pessoal, né? E aí você, desenvolvendo todos esses valores, você sabe o valor da solitude, que é você estar muito bem com você mesmo, né? Você está em contato com a sua própria essência, né? E você consegue estabelecer medidas protetivas, mentais, emocionais, psicológicas e espirituais, para você se preservar e não sofrer essa influência massificante externa dessas três frentes que eu me referi: o eu, o meio e o espiritual, né? Para encerrar, eu costumo também dizer que a gente tem dois eus, né? É curioso isso, mas eu vou me fazer entender. Um eu, ele é projetivo. Então, por exemplo, eu tenho um eu do passado,
onde dentro de mim lá tem anseios, desejos, frustrações, carências, mas também tem contentamento, sabe, saudade de coisas que eu vivi, sabe, satisfação por ter feito e concluído alguma coisa, né? Que isso é minha bagagem, né? E o eu futuro, que é meu sentido existencial, né? Meu projeto de vida, né? Aquilo que eu acho que são atingir valores e circunstâncias que são importantes para mim, né? Mas tem também o eu experiencial, que é o eu presente. O ideal é o equilíbrio desses três estados, né? Meu eu passado, o meu eu futuro e o meu eu presente. Porque, pensem comigo, tudo que faz você viver o presente é prazeroso. Então, por exemplo, nadar, namorar, cantar, pintar, né? Caminhar, é extremamente prazeroso. E por conta dessas influências exteriores que faz com que a gente viva em estado de ansiedade, a gente acaba não vivendo o momento presente. Então é muito comum você estar no lugar, mas estar pensando no outro. Aí você não está nem aqui nem lá, né? Ou no passado, né? Porque comigo, não aceito, não me conformo. Você não vive o presente. Para viver o presente é um treino. A meditação ela é fantástica nisso, né? Se a gente procurar a religiosidade, a espiritualidade, a prática da oração, do evangelho no lar que o Celso comentou, tudo isso faz com que a gente viva o presente e tenha realmente e fique muito bem. Mas um quarto elemento que eu acho que seria muito importante, que faria com que o meu eu do passado, né, ele ficasse com uma melhor qualidade e as culpas, os anseios, as carências, as frustrações, elas diminuíssem, o meu eu experiencial, ele adquirisse um nível de felicidade almejado, porque todos que estão aqui desejam ser felizes, e o meu eu futuro, para que eu realmente atinja minhas metas, os meus objetivos de vida, são as relações humanas, né? As nossas relações. Porque pense comigo, se você recebesse uma notícia de que você está terminal e você tivesse uma semana de vida, os seus maiores problemas, que importância eles teriam nesse momento, não é? A partir desse momento. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Sérgio Cortella, ele fala, né, se a pessoa que recebeu a notícia que tem 3 ou 4 dias de vida, ele certamente diria para o médico, doutor, pelo amor de Deus, eu preciso de mais 15 dias porque eu quero dançar mais uma música com a minha mulher, que eu a amo muito. Eu preciso fazer as pazes com meu irmão, que nós brigamos e faz 1 ano que a gente parou de se falar. Eu quero que você me dê mais 6 meses de vida, que meu neto está para nascer, eu queria segurar ele no colo, né? Então você percebe que tem coisas extremamente importantes que a gente está deixando de passar, está deixando de passar por conta das nossas relações. Eu termino falando do início, a gente sempre fala assim, né? Uma transição para o ano novo, não, eu vou emagrecer, vou trocar de carro, vou pintar a casa, vou fazer alguma coisa. Na boa, Deus, Jesus, a espiritualidade, acho que não está se importando muito. Isso aí é problema seu, é obrigação sua. Se você vai cuidar bem do seu físico, se você vai tratar da sua saúde, se você vai estudar, se você vai fazer um curso. É o bom ou mau uso do seu livre-arbítrio, né? Para nós, eu imagino, né, o meu mentor dizendo isso para mim, para nós aqui o que me importa é se nesse ano você vai fazer a seguinte pergunta: eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais tolerante, eu quero ser mais compreensivo, eu quero ser mais solidário, eu quero ser mais amoroso. E percebe que tudo isso é diretamente ligado ao relacionamento, às nossas relações. Percebe? Então não fica mais adiando as coisas. Priorize nesse próximo ano, porque eu não sei o que o futuro me reserva, as relações. Esteja mais próximo, ame, esteja mais presente, abrace. Porque depois fica assim, poxa, poderia ter dito eu te amo mais uma vez, eu poderia ter dado aquele abraço que eu adiei, eu poderia ter visitado aquele meu amigo, né? Sempre fico adiando para um melhor momento, e aí fico vazio, né? Aquele abraço que não foi dado,
aquele eu te amo que eu não disse, aquele por favor me perdoe, que eu fiquei com vergonha de falar, não é verdade? Então que nesse próximo ano que se avizinha, a gente realmente reflita, né? É uma micro reencarnação na reencarnação. Então, não vamos ter medo, né? Eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu vou fazer reservas emocionais para ter frente, para fazer frente a eles. Eu vou fazer a oração da serenidade, né? Para que Deus me dê a sabedoria, para ver aquilo que eu posso, do que eu não posso modificar, né? Eu vou estabelecer um vínculo consciente com Deus para manter uma sintonia boa. Eu vou valorizar o que realmente importa, porque tudo é absolutamente transitório, o corpo tem prazo de validade, as pessoas vão e vêm, são veículos vivos, eu não consigo nem retê-las do meu lado, nem me fixar do lado delas, entendeu? Os bens trocam de mãos. Então, o que realmente importa na minha vida? Aí a gente vai ter mais inteligência emocional, a gente vai ter, assim, um pouco mais de sabedoria, né? E aí a gente vai conseguir realmente fazer com que a nossa vida ela seja cheia de bênçãos, cheia de contentamento, cheia de plenitude, cheia de satisfação existencial. Um feliz ano novo para todo mundo. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecê-lo por tudo o que nos foi dado, as alegrias, as tristezas, porque é através desses pequenos percalços da vida que nós vamos aprendendo, vamos nos conhecendo e evoluindo. Agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa, com tantas coisas boas que aqui recebemos, muito amor, muito carinho, muitos reencontros. Por que não dizer? Tantas alegrias de ver, sentir, reconhecer as velhas amizades, os velhos amores, que nos acolhem, que nos amparam, que nos sugestionam a viver melhor, com mais disciplina, com mais amor, com mais caridade. São tantas coisas, Jesus, que ficaríamos aqui horas conversando. Aos amigos que aqui nos tutelam, que nos apoiam e que também puxam as nossas orelhas, informando-nos as coisas boas, as coisas que nos agradam e agradam a todos. Mestre Divino, queridos companheiros de jornada, muito obrigado por tudo o que recebemos. Que assim seja.